Olá, aqui é a Fabiana, continuando os conceitos introdutórios. Nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre propriedade de sistemas. Primeiramente, o que é um sistema? Um sistema é algo que modifica um sinal. Então, a gente tem um sinal de entrada, ao entrar no sistema, ele gera um sinal de saída ou resposta do sistema. Matematicamente, a gente descreve o sinal entrada como x, e o sinal de saída como y, e o nosso sistema, o operador H. Mesma representação para contínuo discreto, aqui eu simplesmente escolhi escrever com discreto. Então, a partir de agora, sempre que a gente tiver x é a entrada e sempre que a gente tiver y é a saída. A equação matemática que descreve sistema, ela está aqui embaixo, y de n é igual a h x de n. O que significa isso? Significa que eu peguei a entrada x, coloquei dentro do sistema e isso gerou minha saída y. É bem importante a gente entender esse conceito, porque a gente vai trabalhar com as equações agora no formato de sistema. Então, primeira propriedade que a gente vai falar é memória. A definição está aqui. Um sistema é dito sem memória se a saída em qualquer instante de tempo depender apenas da entrada naquele mesmo instante de tempo. Caso contrário, o sistema é com memória. Coloquei 3 exemplos aqui para a gente analisar se tem ou não memória. Então, primeiro, olha só, repara que eu tenho que a saída no tempo n, ela depende do x exatamente no mesmo instante de tempo. Então, esse sistema aqui, ele é considerado sem memória. Agora, já esse segundo, eu tenho a minha saída y de n, dependendo da entrada no tempo n e da entrada no tempo n-3. Se a gente colocar isso em valores, como assim? Vou colocar aqui, n igual a 1, só para fazer um teste. Eu tenho que y de 1 vai ser igual a 2x de 1 mais x de menos 2. Então, repara, a minha saída no tempo 1, ela depende da minha entrada no tempo menos 2, que é instante diferente de tempo. Então, esse meu sistema aqui, ele é com memória. E esse último aqui? Esse último, na verdade, ela é a equação da tensão no capacitor. Eu posso trocar, digamos assim, o meu y pelo v e o meu x pelo I, pela corrente. Então, o que a gente tem nessa equação? Eu tenho que a cada t, eu preciso da entrada de menos infinito até t. Então, eu estou acumulando aqueles valores da entrada ao longo do tempo. Então, ele também é um sistema com memória. Agora, a gente vai falar de outra propriedade, que é a causalidade. Memória e causalidade é uma análise similar, é uma análise em relação ao tempo. O que é, então, aqui a causalidade? A gente tem sistema causal, é causal se o valor atual da saída depender somente dos valores presentes e ou passados do sinal de entrada. Então, repara que é uma relação entrada e saída. Se a saída depender de valor futuro, o sistema é não causal. Então, mais uma vez, coloquei 3 exemplos aqui para a gente testar. Aqui eu tenho a minha saída no tempo n, ela depende da entrada também no tempo n e da entrada no tempo n mais 1. Vamos atribuir valor de novo. Vou colocar de novo aqui o n1. Como é que isso aqui vai ficar? Y de 1 é igual a x de 1 mais x de 2. Então, repara, a minha saída no tempo 1, ela depende da minha entrada no tempo 1, que seria presente, e da minha entrada no tempo 2, que em relação ao tempo 1 é futuro. Então, esse meu sistema aqui, ele vai ser não causal. Agora, vamos reparar o segundo. O segundo exemplo aqui, eu tenho y de t igual a x de t mais cosseno de t mais 2. Aí você vai falar, ele vai ser não causal também, porque aqui eu tenho uma soma, t mais 2. Não, errado. Lembra que eu falei? A relação é da entrada com a saída. Então, a saída no instante t, ela depende da entrada no tempo t.
esse cosseno aqui não me interessa, é uma operação do sistema. Ele não vai afetar na causalidade. Então, esse sistema aqui, ele é causal. E esse último sistema aqui? Esse último está aqui de propósito, porque ele tem uma pegadinha, digamos assim. Né? Se eu testar aqui o n igual a 1, igual eu testei lá no primeiro exemplo, eu vou ter y de 1 é igual a x de menos 1. Aí, analisando somente essa situação, parece que o sistema ele é causal, porque a entrada no tempo 1, ela precisa da saída no tempo menos 1, que é passado. Só que se a gente testar, por exemplo, o n igual a menos 1, o que a gente vai ter? Y de menos 1 igual a x de 1. Então, agora, olha, esse valor aqui, ele é futuro em relação a menos 1. Então, se em alguma situação isso acontece, o nosso sistema ele é não causal. Então, é bom analisar, né, não testando somente um valor, mas fazer uma análise em geral do sistema. Próxima propriedade vai ser estabilidade. A gente vai falar só da estabilidade BIBO, que significa Bounded Input, Bounded Output. Traduzindo, né, entrada limitada, saída limitada. Se isso ocorrer, o nosso sistema ele é considerado BIBO estável. Se não, ele é instável. Então, o que seria isso? Eu estou entrando aqui, ó, um exemplo que eu peguei, eu estou entrando aqui com um sinal x de t, um degrau, ó, repara, né? O nosso degrau ele é 0, quando no tempo 0 ele vem a amplitude 1 e continua, né? Então, se eu coloco esse sinal num sistema e gero essa saída aqui, ó, que eu desenhei por cima, né? Tá vendo? Eu coloquei várias saídas aleatórias, né? E aí, já tem aqui qual é estável e qual é instável. Então, repara, aquelas saídas que ficam, elas vão tender para aquele valor da entrada, ou para uma constante, né? Ele vai ser estável, porque ele está limitando a saída a um valor. Esse aqui, ó, a saída não está fixa em um valor, mas ele está variando entre valores limitados. Então, também é um sistema estável. Já essa saída aqui, ó, ela está tendendo a infinito. Assim como essa, ela vai aumentando ao longo do tempo e também vai tender a infinito. Então, são dois sistemas instáveis. Então, basicamente é isso. A gente pega o nosso sistema, atribui uma entrada limitada, por exemplo, uma constante, e analisa se a amplitude do sinal vai tender a infinito. Então, diferente de memória e causalidade, a estabilidade ela tem a ver com amplitude, não com tempo. Então, coloquei 3 exemplos aqui para a gente analisar rapidamente. Então, primeiro, o que eu tenho? Eu tenho y de n igual a x de n mais 1. Se eu colocar que a minha entrada, x de n, ela é uma constante, 2, por exemplo, o que a gente vai ter? Y de n é igual a n vezes 2. Ela está constante para todo o tempo, então, independente se eu tive um deslocamento, ela continua sendo 2. Então, o que acontece? Esse sistema, à medida que o n passa, à medida que o tempo aumenta, a amplitude da saída vai aumentar, porque eu tenho um n aqui. Então, ele vai ser instável. Tem que tomar cuidado, porque esse n, dependendo se ele está levando uma fração, algo do tipo, isso vai tender a 0. Então, não é sempre porque tem um n que vai ser instável, não. Tem que fazer uma análise melhor. Esse sinal aqui, ó, se eu manter a minha entrada 2, né, vou colocar aqui para o x de t também, que seria esse exemplo contínuo, eu teria 2 cosseno de t. Então, mesmo tendo uma outra função aqui, ó, o cosseno ela é uma função que varia de 1 a menos 1, né? Com o 2, a minha saída vai variar de menos 2 a 2. Então, é um sistema estável. E o último, eu tenho também uma entrada, agora multiplicando por um termo fixo, né? Uma constante, que não vai aumentar ao longo do tempo. Então, entrando com uma entrada limitada, a minha saída também é limitada. Então, estável também. Então, nesse vídeo, a gente começou a falar de propriedades de sistemas, passando por memória, causalidade e estabilidade BIBO. Até!